termos ouvido a mãezinha, dona Maristela, sobre a questão do filho que morreu com má deformação do coração, a gente veio até a Secretaria de Saúde, conversamos com a secretária Márcia Carvalho, que nos encaminhou a Esni Ferraz Borges. A Esni, ela é coordenadora do Mãe Patobranquense e coordenadora da CPMMI, que não é a CPMF, né? O que é CPMI? Na realidade é o Comitê de Prevenção de Mortalidade Materna e Infantil, que é onde hoje nós investigamos todos os óbitos que acontecem no município em crianças que ou morrem intraútero ou que morrem até completarem 1 ano de idade. Há quanto tempo você está nessa função? Na função específica desde 2017, mas na época que eu trabalhava na vigilância epidemiológica, auxiliava a colega que implantou o comitê, na realidade em Pato Branco, então ele existe desde 2012 e todos os óbitos que ocorreram desde então são investigados dentro de 120 dias. Né? Bem, a intenção nossa é o seguinte, é autêntico o assunto? Existe essa realidade de preocupação? Existe, certo? infelizmente. Colocar para o público, é de interesse público, para colocar alguns cuidados, etc., essa má formação que preocupa não só as mães, como a Secretaria de Saúde? Na realidade é assim, hoje a gente está vivendo uma situação muito crítica. Nós temos 500 gestantes no município, 259 delas estão no alto risco. Então, seria um número muito além do que o Ministério preconiza. Qual é o número do Ministério? Hoje é 15%, então de cada 100 gestantes, 15 estariam no alto risco. Nós, de cada 100, 51 estão no alto risco. Quando se diz nós, se refere única e exclusivamente a Pato Branco ou a região tem este índice? Nesse momento eu falo de Pato Branco porque eu posso quantificar, né? Mas conversando com os colegas da regional, onde eu participo do GETARO, que é o comitê da CESA, de investigação de óbito, percebe-se que é comum na nossa região e tanto nos municípios vizinhos as más formações. Bom, esta mãezinha falou que nasceram sem rim, outros sem garganta, com problema de coração. São deformações grandes assim mesmo? Você constata isso? São malformações que a gente fala bizarras, né? Nós tivemos realmente 3 hérnias diafragmáticas, que é o músculo respiratório aberto e as vísceras das crianças passam para o lado do pulmão e do coração. Agenesia renal bilateral, quer dizer, sem rins e sem bexiga. Hipoplasia cardíaca, que a criança nasce com o lado do coração atrofiado. Nós tivemos uma criança sem traqueia. Então, são condições que a gente está vendo mais nesse ano, de 2018 para cá. Certo. Ano passado, segundo a mãe, teria sido 12. Nesse ano, teríamos 15 óbitos dessa natureza. Na realidade, é assim. O ano passado nós tivemos 11 óbitos no total, né? São crianças que morreram antes de completar 1 ano e não todos de má formação. Não é real. Certo. E desses 15 deste ano, hoje, 8 são decorrentes de má formação. Então, é um número extremamente alarmante. E eu tenho certeza que você vai fazer a próxima pergunta: o que causa essa má formação? As causas. Então, são vários fatores, inúmeros. Nós temos alterações cromossômicas, que na hora de se dividir, se divide errado, né? Nós tivemos uma síndrome de Edwards, então quer dizer, não tem o que fazer, isso é na hora da divisão celular da criança, né? Mas como que a gente explica uma criança que nasceu sem traqueia? Uma criança que nasce com o lado esquerdo do coração hipoplásico, ou seja, não funcionante. Vai desde hábitos alimentares que a gente suspeita, consumo de muito agrotóxico. Nós temos uso de substâncias ilícitas em Pato Branco em grande escala também, a gente sabe disso. O que inclui drogas ilícitas, cigarro... Lícitas e ilícitas, né? Desde o álcool. Cigarro, álcool, narguilé, cocaína, crack, assim como nós temos também por uso de produtos, né, laborais, como formol. Então, hoje são suspeitas, né? Então, já se faz necessário uma investigação aprofundada disso tudo, o porquê dessa má formação. Inclusive, nós temos 3 mães que estão fazendo genotipagem, ou seja, estudo do genoma delas. O que vai auxiliar? Vai dizer se elas têm uma predisposição a uma má formação ou se foi uma má formação aleatória, né?
Mas no primeiro momento a gente não descarta nada. É muito controverso o agrotóxico, mas hoje infelizmente ele está aí. O uso de drogas, muitas delas não nos verbalizam. Nós temos muitos casos de sífilis hoje também, que as crianças podem nascer com má formação se elas não fazerem o tratamento correto, né? Então, são doenças infecto-contagiosas. Nós temos gestantes hoje também portadoras do vírus do HIV, que pode ter outras complicações. Nós temos gestante com toxoplasmose, gestantes que são vacinadas inadequadamente, falam que não estão grávidas e se vacina com algumas vacinas que não pode fazer no período gestacional e que podem, por alguma eventualidade, acabar causando uma malformação. Você constatou alguma coisa de faixa etária? Gravidez precoce ou não, alguma coisa assim, ou tardia? Não. Não há... Eu tenho desde a gestante mais nova, que é com 18 anos, e eu tenho com a gestante com mais idade, que foi com 41 anos. Então, quer dizer, está em todas as faixas etárias. E cuidados, precaução, prevenção, o que a gente pode colaborar com essa sua entrevista, que certamente muita gente vai acompanhar. Quem está pensando em engravidar, mães, pais, enfim, as famílias, o que a gente pode orientar? Na realidade, assim, bicho, uma coisa que é muito importante, quando a gente fala gestação planejada, ela fala assim, eu planejei, mas o que é o planejar, né? Planejar é você fazer os exames antes, definir quando que você vai engravidar, depois que você fez toda aquela avaliação para dizer que está tudo bem contigo, e não decidir engravidar, vou engravidar, engravida, né? E aí o que acontece? Pré-natal, hoje a gente tem muito problema de condução de pré-natal, né? Desde elas virem na consulta, seguir o que é orientado, não beber, por exemplo, bebida de álcool. A gente já encontrou gestante em ponto de ônibus bebendo. E logo em seguida ela veio para consulta. Então isso é um absurdo. Mas nós não conseguimos controlar, esse foi um fato que eu vi, né? Agora, eu não tenho como acompanhar as 509 gestantes em suas casas, ver o que elas fazem, que tipo de alimentos elas consomem, se elas fazem uso de substância ou não, porque às vezes elas dizem que não. Mas aí você vai lá e você acaba descobrindo por outros meios acontece. Que tem. E nós temos hoje, para você ter uma ideia, um acompanhamento dessa gestante de nutricionista, psicóloga, obstetra, fisioterapia, acompanhamento com NASC nas unidades. E mesmo assim, às vezes a gente fala assim, era aquela coisa que nós estávamos conversando antes. Se eu tivesse feito isso, poderia ter evitado aquilo. Uma coisa que a paciente falou foi que um exame caríssimo, o prefeito liberou na hora, quer dizer, está tendo essa preocupação, inclusive o custo disso para o município é muito grande e que está tendo esse entendimento de liberação de recursos, por exemplo, para exames diferenciados que são necessários às vezes de forma emergencial? Na realidade, então, assim, essa é uma gestante, inclusive, que ela está fazendo a genotipagem. Ela e o esposo estão fazendo o cariótipo para definir se eles podem ser portador de alguma doença que possa causar uma alteração. É esse tipo de exame que ela quis se referir que o prefeito liberou. Exatamente. Que não tem pelo SUS. Não é usual, é que hoje ele não é um exame de atenção primária ou especialidade. Ele é um exame de alto custo, ele é complexo mesmo. Só que uma paciente, uma usuária que quer uma próxima gestação. Então, o que acontece? A gente precisa identificar se ela tem algum gene que possa... Mas isso é para patente, caracterizado com o município, a secretaria, vocês estão tentando fazer alguma coisa. É preciso que as mães, as famílias se ajudem também. Com certeza. A gente tem várias situações que muitas vezes a gente identifica o problema, faz todo o segmento, né? Inclusive nós tivemos 4 gestantes que foram para avaliação de medicina fetal em Curitiba, tá? Uma está com parto planejado para dia 16 agora, que o bebê tem uma má formação, né? Então, as vísceras abdominais da criança estão expostas. Ele vai nascer num hospital de referência para cirurgia. Essa gestante é de alto custo para o município, mas em momento algum o município abre mão dela, sabe? E o que a gente precisa? Que dê sequência certinho, que você não precisa estar correndo atrás dessa gestante, que você não precise... buscar ela quando ela deveria vir. E não é isso que acontece. Se você for numa hepatobranquense, toda manhã tem atendimento de gestante e toda tarde também tem. E o que acontece? Muitas vezes os funcionários estão fazendo busca ativa, porque a gestante faltou a consulta. E não tem uma gama de vaga hoje de dizer, não, pode faltar que amanhã eu consigo te encaixar.
né? Não existe isso. E aí você perde tempo. Você identificou o problema, você está tentando conduzir o problema para que ele, no final, não resulte num óbito, mas infelizmente, por muita falta de comprometimento também, né? Não falo de todas, Sim. Hoje boa parte delas segue bem certinho, inclusive a Maristela foi uma que a gente encaminhou para medicina fetal. Ela foi avaliada em Curitiba e ela nasceu num hospital, mas o outro hospital de referência já estava com ela esperando para o bebê ser atendido, tanto que ele ficou 42 dias hospitalizado, né? A realidade é dura, mas é dura a realidade. Só os funcionários não conseguem fazer. Se cada um de nós fizer a sua parte, nós, imprensa, família, todos, nós podemos mudar isso. O que não pode ser mudado, se é de Deus, é genética, é cromossômico, tudo bem, mas tem muita coisa que dá para ser diferente. Esperamos ter contribuído assim, quem sabe, para salvar ou prevenir algumas vidas.